Amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos estudar então a lição de número 10, a expansão da igreja. Estamos estudando sobre a igreja de Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. É o tema geral da revista do terceiro trimestre, já a lição 10. Trata sobre a expansão da igreja. Paz do Senhor, pastor Edovilson. Pastor Hércules, essa pré-aula, pastor, será ministrada presencialmente dia 7 de setembro. São 10 já, feriadão, mas vai cair no domingo. Domingo, é bom que vai cair no domingo, porque daí todos estarão na escola bíblica dominical. Aleluia. Vai faltar espaço, aleluia, ô glória, não é? Pois bem, meus irmãos, vamos lá então, seguindo aqui para o textuário da nossa lição, Atos capítulo 8, os versículos 4 e 5 diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Felipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Textuário da lição, que segue pela verdade prática, não é? A verdade prática diz que a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das suas paredes. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está no capítulo de número 8, os versículos de 1 a 8 e também os versículos 12 a 15. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos seguindo aqui. Não é? Nós vamos suprimir a leitura na aula para que o tempo possa ser utilizado com os comentários que estaremos emitindo. Não é? Os objetivos, a lição está distribuída o seu conteúdo em 3 tópicos. O primeiro dele é a igreja diante da perseguição. Nós vamos apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. Já o segundo tópico da revista, eu já vou achar aqui, não é? O segundo tópico nós vamos expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja, uma vez que o segundo tópico fala sobre a igreja que evangeliza. Já o tópico terceiro fala sobre a igreja que dá suporte à evangelização. Então, enfatizaremos o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Estão aí os objetivos da nossa lição. A CPAD sugere os hinos 127 e 394 e o hino também 409 para o devocional deste culto dominical abençoado que nós teremos, né, com certeza, em nossas igrejas. Evangelização é a palavra-chave da nossa lição de número 10. E o pastor Adovilson vai trazer aqui já a definição desta palavra-chave. Evangelização, olha aí, a princípio eu trago aqui uma definição geral. Segundo o dicionário Michaelis, evangelização significa a ação ou efeito de evangelizar, ou seja, de pregar o evangelho ou divulgar uma doutrina. Essa é a definição geral. Agora eu trouxe aqui ainda a palavra evangelizar, tem origem no grego, vindo de evangelizomai, que significa anunciar boas novas ou proclamar o evangelho. Essa palavra grega está diretamente ligado ao termo evangelion, que significa boas novas ou evangelho. Trouxe aqui um adendo também, evangelismo ou evangelização. Tá? Algumas pessoas discutem a respeito de uma possível diferença entre evangelismo e evangelização. Entretanto, ambos os termos podem ser utilizados perfeitamente de forma intercambiáveis. Isso ocorre porque os termos evangelização e evangelismo possuem a mesma origem. O que é evangelização? É a prática efetiva da proclamação do evangelho, quer pessoal, quer coletivamente, até os confins da terra, levando-nos a cumprir plenamente o mandato de Jesus, que nos delegou, não é, este mandato lá em Atos capítulo 1 e versículo 8. Em suma, o evangelho é a teoria, né? Ou melhor, o evangelismo é a teoria e a evangelização a prática. Outro sim, a evangelização não é o trabalho opcional da igreja, mas uma obrigação de cada seguidor de Cristo. Por quê? Lá em 1 Coríntios 9,16, olha o que Paulo diz: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, e ai de mim, se não pregar o evangelho. Então está aí uma definição desta palavra e a abrangência, né, deste termo. Amém. Olha só.
Às vezes algum obreiro fala assim, rapaz, eu não consigo entender por que a minha igreja não cresce. Talvez porque não está evangelizando. Aleluia, porque se evangelizar e o testemunho dos crentes e da igreja for eficaz, com certeza haverá crescimento, porque nós temos um Deus que está desejoso de salvar, e a evangelização é o meio, nós vamos estudar a respeito disso na nossa aula, a lição de número 10. Quero dizer para você, meus irmãos, que a partir da próxima lição, nós vamos fazer uma mudança no acesso, não é? No acesso ao material de apoio e também com relação aos slides. Por que isso? Porque já esta semana, quando nós começamos a fazer lista de transmissão, o WhatsApp está sugestionando o pagamento para o envio das mensagens, uma taxa lá que estão querendo cobrar para fazer este envio, não é? Através de listas de transmissão. E nós temos o objetivo aqui de realizarmos esse trabalho gratuitamente, não é? E fazemos de fato esse trabalho gratuitamente, porém nós não podemos ter despesa com esse trabalho, porque senão aí fica complicado, não é? Então o que nós vamos fazer? Como nós inauguramos a plataforma recentemente, a plataforma online do CETADV, os irmãos vão ter acesso gratuito ao material da escola dominical através da plataforma, tanto a aula quanto o material de apoio, esse que está aqui, ó, que eu imprimi, 20 páginas estão aqui, é o material de apoio com os comentários, enfim, esse material de apoio, os slides e a aula, você vai assistir isso tudo na plataforma, através do seu celular, através de um computador, tablet, é a mesma coisa. Só que ao invés de você acessar o canal do CETADV no YouTube, você vai acessar a plataforma, de forma gratuita você vai ter acesso a este material. Nós vamos gravar um vídeo e vamos publicar esse vídeo para que os irmãos saibam exatamente como proceder, não é, para ter esse acesso que será gratuito ao material da escola dominical, que nós semanalmente produzimos e disponibilizamos para todos gratuitamente, tá joia? Então, é apenas isso que eu queria deixar aqui, para os irmãos terem efetivamente já essa informação de forma antecipada. Agora vamos lá. No material de apoio que você vai fazer download aí, você tem uma definição a respeito de perseguição, se referindo à igreja que estava perseguida, sobre a questão do desespero dos irmãos diante da situação que se formou ali, inclusive é um dos tópicos que nós vamos estudar na lição. Nós fizemos um estudo exclusivo a respeito de suporte, o fato de a igreja dar suporte para aqueles que estavam realizando a obra missionária, a evangelização. Trouxemos um material exclusivo sobre suporte, que é o papel da igreja, porque tem muita igreja que envia missionário, envia. Quantos missionários tem? 200! Mas os coitados estão lá passando necessidade e os filhos nunca foram assistidos em nada, a família está abandonada e a igreja só enviou. E fica contando vantagem de que enviou tanta gente, muita gente e tal, e o povo passando necessidade. Aí nós também temos aí um assunto sobre discipula, do verbo discipular, que é fazer discípulos. Nós trouxemos também um material a respeito disso. E aí você já tem o comentário sobre o textuário da lição, aí o comentário de Atos 8, versículo 4 e 5, é um comentário exegético a respeito desse texto, o textuário da lição. Também um comentário exegético sobre a leitura bíblica em classe, que é Atos 8, versículos de 1 a 8 e versículos 12 a 15. E aí tem também essa definição que o pastor já apresentou aqui sobre a palavra-chave evangelização. Então, vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, avançando, não é, para o conteúdo da nossa lição de número 10. Já introduzindo a lição, nessa semana nós vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, nós, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos uma narrativa de Lucas de que os cristãos estavam concentrados na cidade de Jerusalém e até então não haviam avançado na missão de espalhar o evangelho, aquela que Jesus deu, né, ao ser recebido nos céus. Mas tudo mudou a partir do momento que Estevão, um dos 7, conforme estudamos já na lição anterior, escolhidos para servir, foi morto por causa da sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a mensagem. Jesus disse que eles receberiam poder para ser testemunha até os confins do mundo. E agora,
esta palavra, a partir da morte de Estevão, passa a se cumprir. Muitas vezes, Deus, ele lança mão de circunstâncias, não é, da vida e de situações da vida para cumprir os seus propósitos. A gente fica meio sem entender, mas Deus está trabalhando, porque conforme nós já estudamos também na lição anterior, Deus nunca perdeu o controle da situação. O pastor Adolvilson frisou isso na aula passada. Inclusive, se você não assistiu a lição 9, volte lá no canal e assista a lição de número 9, porque é uma benção. Foi exatamente o que aconteceu com a igreja que se reunia em Jerusalém, mesmo sofrendo uma grande perda, no caso se referindo a Estevão, e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados, pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para as outras pessoas. Muito bem, vamos aqui então para o tópico primeiro da nossa lição, a igreja diante da perseguição. Glória a Deus, pastor Adolvilson. Muito bem, é o tópico 1 e o subponto 1. Está aí o título desse slide, embora perseguida, não fragmentada. Fragmentada aqui, perseguida e não dividida. Fragmentar significa quebrar em pedaços, ou seja, apesar da perseguição, a igreja continua firme, unida, não é mesmo? Glória a Deus. Temos ali, por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Capítulo 8 de Atos, verso 1. E os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. É bom sempre que o professor traga aí o contexto, não é, da leitura bíblica em classe que nós tivemos aqui, Atos capítulo 8, não é mesmo? Do versículo 1 ao 8 e também do 12 ao 15 do capítulo 8. Por quê? Passa-se uma semana, né, pastor? Com certeza, tem tempo. Aí é para que traga os alunos no contexto dos estudos que estão sendo realizados aos domingos, não é mesmo? Então é bom que o professor traga. Eu trouxe aqui o contexto de Atos capítulo 8, versículo 1 ao 8, descreve a perseguição à igreja em Jerusalém após a morte de Estevão, que leva à dispersão dos cristãos e à expansão do evangelho para outras regiões, como a Judéia e Samaria. Saulo ainda não era convertido e é apresentado como um perseguidor ativo da igreja, enquanto Filipe, um dos diáconos, começa a pregar o evangelho e realizar milagres em Samaria, onde encontra a aceitação. Então, este é o bojo, é o contexto da nossa aula de hoje, não é mesmo? Agora, veja bem, Atos capítulo 8, versículo 1, que nós lemos ali, foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. Aqui justamente começa aí o cumprimento de Atos capítulo 1 e versículo 8, né? Receberão poder, não é? Quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas. Então está cumprindo exatamente este versículo, esta palavra registrada em Atos capítulo 1 e o versículo 8. Agora vamos voltar aqui, irmãos, voltando para Atos 8 e 1, está escrito assim: Saulo estava ali consentindo, esse versículo, na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Agora, tem uma colocação que eu quero fazer: todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Agora, a pergunta é, eu estava questionando alguma coisa sobre isso e eu oriento os alunos que o professor, ou melhor, aquele que estuda teologia, até o professor de teologia, ele deve ser questionador, perguntador, é igual aquela criança. Perguntar para o texto. Mas por quê? Porque é isso, tem criança que ele é curioso, né? Mas por que só os apóstolos ficaram em Jerusalém? Eu escrevi, mas por quê? Não é? A permanência, é um adendo que eu trago, não está no slide, dos apóstolos em Jerusalém, seria animadora para os encarcerados e serviria de centro ao qual os dispersos poderiam recorrer. A igreja passou a ser subterrânea, segundo a Bíblia de Estudo, nova versão internacional. Alguém pode pensar, olha, a perseguição veio, os irmãos foram espalhados e os apóstolos ficam tranquilos. Não ficam, porque o foco da perseguição foi justamente Jerusalém. Né? E eu escrevi aqui ainda, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, possivelmente por razões estratégicas
ou para liderar a igreja local durante esse período tumultuado. Claro, sempre na orientação de Deus. É como se fosse o quartel-general. O povo foi espalhado pregando o evangelho, mas eles estavam ali em Jerusalém também lutando e se defendendo das acusações que estavam ocorrendo, tá certo? Vamos ler aqui agora, também nessa parte que o pastor destacou em verde, o fato de eles não terem sido dispersados como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Olha a colocação. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. Então a liderança ficou ali, né? O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou, nem se fragmentou, já explicamos isso, mas continuou uma igreja forte e unida. E eu trouxe aqui, irmãos, depois desse último parágrafo, após a morte de Estevão, o que resultou na dispersão dos seus membros. No entanto, essa dispersão, em vez de levar à fragmentação, acabou por espalhar o evangelho por outras regiões da Judéia e Samaria, demonstrando a unidade e o propósito da igreja primitiva. Com a perseguição, temos o início do cumprimento da grande comissão. Fato interessante também, essa dispersão, embora dolorosa para os crentes, foi o meio pelo qual Deus fez com que o evangelho fosse anunciado em novas regiões, expandindo o alcance da igreja. É o modus operandi de Deus, o pastor já deixou bem claro, tem hora que não entendemos, mas ele tem um alvo a atingir e, claro, e nós estamos dentro deste contexto como vasos usados para levar o evangelho a todas as nações. Dispersos é uma palavra que vem da tradução do termo grego dispeiro, não é? Dispeiro, diaspeiro, que é da onde também surge a palavra diáspora, é dispersão. E ela é um termo agrícola que significa espalhar sementes. Então veja que verdade linda que está aí. Verdade. Os cristãos foram enviados pelo vento da perseguição para semear o evangelho em novos territórios. Quem faz isso? Deus. É Deus que faz isso. Obviamente que debaixo de uma pressão muito grande, mas é exatamente assim. Mesmo espalhados, não houve a fragmentação espiritual e muito menos eclesiástica da igreja. A unidade, ela pode ser, a unidade da fé e do espírito, né? Ela foi preservada. Isso revela que a igreja é um organismo vivo, aleluia, que pode ser perseguido, mas não destruído. A aplicação que nós temos desse texto, irmãos, é a seguinte: a perseguição, ela pode dispersar os crentes no que diz respeito à geografia, ou geograficamente falando, mas o Espírito Santo nos mantém unidos espiritualmente. A igreja só se fragmenta nesta condição, quando ela perde a visão missionária e quando perde o vínculo com a palavra e com o Espírito Santo. Aí ela se divide mesmo, aí ela fragmenta e o estrago é grande. Agora, o subponto 2 fala sobre a igreja que estava em luto. O texto é Atos 8, verso 2, que diz o seguinte: e uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Essa narrativa, irmãos, feita por Lucas, mostra exatamente a situação que foi tomada a igreja naqueles dias. A palavra que está aí é kopetós, que é a palavra utilizada para traduzir pranto, né? Choro, lamentação, luto, esta palavra que está aí nesse texto, quando diz que houve um grande pranto. Imagina a situação, o primeiro homem, obviamente que o primeiro sempre que a gente vai dizer a respeito disso, porque pode ser de alguém falando, o primeiro não foi Estevão não, o primeiro foi Jesus, e de fato, é Jesus, mas já na era cristã da igreja, o primeiro foi o Estevão, e diante desta situação, meu Deus, imagina o baque, não é, que não foi para aqueles crentes. Lucas nos informa que este pranto, ele foi feito, segundo está aí no versículo número 2, por varões piedosos. Agora, o texto aqui, de Atos 8, não especifica quem eram esses varões piedosos.
alguém acredita que pudesse ser judeus que viviam ali em Jerusalém e que, por conta, não é, da oposição aos cristãos, que até aquele ponto ali eles entendiam não ser tão intensa. Agora, o contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram este lamento antes também de fugirem ou de serem dispersados ou de serem espalhados. O fato é que o povo lamentou, não é? Lamentou. É possível, meus irmãos, e também provável, que esses fossem irmãos da fé, irmãos da fé, que mesmo sob risco de represálias, prestaram honras ao primeiro mártir da igreja. Esse detalhe mostra que a igreja, não é, a igreja de então, sabia honrar os seus heróis da fé e que o testemunho de Estevão não foi esquecido, mas serviu de combustível espiritual, é a anotação que eu tenho aqui, para o avanço do evangelho. Então nós vamos verificar que a igreja é uma comunidade de fé, mas também de solidariedade no luto. Ser espiritual não significa ser insensível. Assim como Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, e você pode ler João 11 e o versículo 35, que diz tão somente Jesus chorou neste versículo, a igreja também chora, mas as suas lágrimas se transformam em esperança. Esse é o subponto 2, a igreja em luto. Pastor Adolvilson, vamos avançar aqui, porque a igreja estava em luto, porém não estava desesperada. Desesperada, muito bem. Eu vou ler todo esse slide, que é curtinho, eu vou trazer aqui uma colocação. Tópico 1 e o subponto 3, você que está com a sua lição, o fato é que a igreja pranteou Estevão, já foi aqui comentado, chorou por ele, e lágrimas, claro, foram derramadas, não é? Contudo, o texto não mostra a igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um de seus membros queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequências para todos. Mas isto não calou nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Eu trouxe aqui a seguinte colocação sobre este assunto aí. A morte de Estevão, em vez de desanimar os crentes, na verdade os fortaleceu e os impulsionou a seguir em frente com a mensagem do Evangelho. A coragem e a fé demonstradas por Estevão, mesmo diante da morte, inspiraram os outros e não temeram a perseguição e permaneceram fiéis a Cristo. Veja bem, além disso, a sua morte ocorrida após um poderoso discurso no qual ele expôs a história do povo de Israel e a rejeição de Cristo, serviu como um testemunho convincente da verdade do Evangelho. Então a igreja não desanimou, não se desesperou. E eu trouxe uma colocação, o pastor falou em semente, e eu fiz uma colocação aqui. Então o que ocorre nesse quadro? Estevão não morreu em vão. Plantou uma semente, e esta semente está produzindo frutos até hoje. Que coisa boa. Plantou e o fruto está aqui nos dias de hoje, ano de 2025. Estamos aí ainda, essa semente plantada, produzindo frutos para a glória de Deus. Não se desesperou, que isso quer dizer que ela prosseguiu, ela não parou, o testemunho prosseguiu, o luto não se converteu em paralisia, a perseguição não gerou apatia, pelo contrário, gerou ousadia missionária. Aleluia. Se você ler aí, Atos 8, o versículo 4, diz assim, mas os que andavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. Foram dispersos, mas não pararam com a evangelização. Enquanto muitas igrejas que sequer sofrem algum tipo de perseguição, simplesmente abandonaram o trabalho de evangelização, e aí é uma lástima, né? Esse é o diferencial de uma igreja cheia do Espírito Santo. Observe isso, não nega a realidade do sofrimento, mas também não se entrega à desesperança. Ela chora, mas prega, lamenta, mas testemunha, sofre, mas continua avançando. Não é? Encerrando aqui, meus irmãos, o tópico primeiro, mesmo perseguida e dispersa, a igreja não se fragmentou, chorou a morte de Estevão, mas não se deixou abater pelo desespero, ao contrário, manteve-se unida
viva e atuante, transformando o luto em combustível missionário e a perseguição em oportunidade de expansão. Mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firme e atuante na fé. Aleluia! Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e já vamos voltar. Eu quero dizer que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você se inscreva, não esqueça de ativar as notificações. E lembrando você que este material de apoio que nós temos aqui utilizado, você pode fazer download aí, não é, na descrição desta aula. É só você pedir para exibir a descrição. O primeiro link que está ali é o link para você fazer download deste conteúdo, o material de apoio que você tem aí. E se você desejar os slides, esse que nós estamos utilizando aqui na aula, é só você mandar uma mensagem de WhatsApp para este número que está aí na sua tela. Esse é o meu número pessoal. Coloque o seu nome e a cidade de onde você é, para que eu também possa salvar o seu contato e adicionar você na lista de transmissão. Atente-se para aquilo que eu falei no início da aula, porque nós vamos mudar esse sistema de envio dos slides. Mas quando isso não acontece, esta vai ser a forma que nós vamos utilizar para fornecer esse trabalho, esse material gratuitamente para todos os irmãos. Já voltamos, fique aí, não saia, até mais. Você já pensou na possibilidade de formar lideranças na sua igreja por intermédio de um ensino bíblico, teológico e pentecostal sólido? Pois bem, o CETADB tem esta solução para você. Contacte agora a nossa Secretaria Administrativa de Núcleos e você terá as mais completas informações de como você pode formar uma turma, um núcleo, uma classe dos nossos cursos de teologia básico, médio, avançado, os cursos para formação e capacitação ministerial e com isso trabalhar lapidando os valores que você tem aí na sua igreja para a formação de líderes que farão um trabalho relevante na obra de Deus. E se você quer alcançar este objetivo, o CETADB deve ser a sua opção. O centro teológico que mais cresce no Brasil está à sua disposição. Nos chame e vamos trabalhar nesse sentido. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2, meus amados irmãos, a igreja que evangeliza. Ela estava em meio à perseguição, porém, evangelizando. Pastor Adolvilson, vamos lá? Vamos lá, tópico 2, o subponto 1, é evangelização centrada na palavra, e não poderia ser diferente, né? Atos 8:4 lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Glória a Deus. É interessante, pastor, observarmos também, retrocedermos, eles foram dispersos? Foram. Agora imagine, alguns foram presos, outros tiveram que abandonar filho, família, enfim. A tragédia, ela está implícita nesse contexto. Com então certeza. veja bem que não foi fácil a situação na época. Então veja bem, então Atos 8:4 tem outra tradução aqui, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E eu trouxe aqui, pregavam a palavra, a expressão pregavam a palavra, no original grego pode ser traduzida como evangelizavam, né? Evangelizavam, a palavra grega evangelizou, significa anunciar as boas novas, ou seja, evangelizar. Portanto, a ação dos dispersos foi de levar a mensagem do evangelho por onde quer que fossem. Glória a Deus. Agora, veja bem, ainda Atos 8:4 destaca a importância da perseverança na fé e a disseminação do evangelho, mesmo em tempos de adversidades, né? Que eles estavam vivendo, pregando o quê? O Jesus, aquele que morreu e aquele que ressuscitou, não é? Ao terceiro dia, aquele que diz assim, eis que estou convosco. Então eles estavam pregando justamente a palavra deixada. Aliás, a igreja primitiva perseverava no ensino, né, dos apóstolos, claro que aprenderam também de Jesus. Voltando aqui para o slide, este versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina,
para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. É uma importante colocação que eu quero fazer aqui, pastor, se o senhor puder retroceder um pouquinho, que não é a Bíblia, viu? Alguém pregava a Bíblia, não existia. Não existia a Bíblia, estava acontecendo, né? Exatamente. E depois dessa terceira estrofe aí, eu trouxe aqui, os apóstolos continuaram a evangelizar em Atos capítulo 8, já lemos no início, né? E está escrito assim, Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, lá em Atos 8:1, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Agora, nós voltando aqui, veja bem, a igreja primitiva, nessa parte destacada aí em verde e amarelinho, a igreja primitiva operava debaixo do Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Trouxe aqui um adendo. Uma igreja que opera sob a direção do Espírito Santo busca preservar e viver a palavra de Deus. O Espírito Santo é visto como aquele que capacita a igreja a entender e aplicar a palavra, além de guiá-la na verdade e na santidade. A capacitação para a missão evangelizadora vem do Espírito Santo. Versículo abaixo, Atos 1:8, que nós queremos ler, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Observe bem que depois de se encher do Espírito Santo, aí sim que eles foram testemunhar, tanto em Jerusalém e toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja primitiva operava sob o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Aliás, o Espírito Santo nos conduz a cumprir a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, ainda a evangelização centrada na palavra, veja bem, a sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Lembrando aqui, a pregação, a evangelização focada na palavra. Não tinha lá inovações nesse momento. A palavra, e era simples de tudo, fácil de entender. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito Santo e estar centrados na Bíblia. E eu trouxe aqui, a eficácia da evangelização não reside apenas na mensagem transmitida, mas também na ação do Espírito Santo que a acompanha. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, não é? Lá em João 16:8, e capacita os crentes a serem testemunhas eficazes. Ao mesmo tempo, a mensagem do Evangelho, baseado nas Escrituras, é o conteúdo central da evangelização. Ela revela o amor de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo e oferece a salvação àqueles que creem. Então veja bem aí o trabalho, né? O Espírito Santo trabalhando e os irmãos pregando a palavra de Deus. Muito bem, tem 3 aspectos que eu quero destacar aqui para os irmãos, comentários bem simples. No slide de vocês aí, na lição, não é, de você ter em mão, diz que a fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Isso é Marcos capítulo 16, versículo 20, diz assim, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, com sinais que se seguiam, amém. Marcos 16, 20. Quando esse padrão, né, esse padrão que nós temos aqui na Bíblia, esse padrão ele se mantém, não é? Ele se mantém até hoje. Quando a igreja é fiel ao texto sagrado, o Espírito Santo confirma a mensagem com poder. É assim que as coisas funcionam. Aí nós podemos entender assim, uma igreja que não está centrada na palavra perde a sua autoridade. Quando a evangelização é bíblica, então você percebe que a solidez doutrinária, a equilíbrio espiritual e também poder transformador, porque aí você vai ter o Espírito Santo corroborando, assim como diz esse texto aqui de Marcos 16 e 20, o Espírito Santo vai confirmando a obra. A evangelização deve ser feita no poder do Espírito Santo, não de qualquer forma,
mas nunca desconectada da palavra inspirada. O Espírito não opera fora da palavra, mas ele confirma a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia! Então nós vemos a igreja que evangeliza, esta evangelização centrada na palavra, mas nós também temos essa evangelização centrada em Cristo, tendo Cristo como o centro, não é? Ou seja, uma mensagem cristocêntrica. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, juntamente com Estevão e os demais que estão ali, também foi disperso. E ao chegar a Samaria, diz o texto de Atos 8 e o verso 5, que também lhes pregava. Então você verifica que esse povo disperso, meu Deus, onde eles chegavam era oportunidade para estarem pregando a palavra. Eu conheço bem a história de John Wesley, né? O inglês pregador da palavra. E a história conta que John Wesley saía montado a cavalo, e ele saía bem cedo já, por volta de 4:30, 5 da manhã, porque o dia dele começava com muita oração, e aí ele ia pregar nas minas, né, nas mineradoras que havia à sua época, porque ali havia muitas pessoas que trabalhavam, e era a oportunidade que ele tinha. Pelo caminho, conforme ele ia passando nas vilas, naquelas regiões mais longínquas, onde tinha um ajuntamento de pessoas, ali ele parava e pregava a palavra. Não é? O fato é que muita gente hoje só quer pregar se for no púlpito da igreja no domingo à noite. Pastor, e ainda arruma confusão, né? Pode falar. Um adendo importante. Pode falar. Eu trouxe aqui, eu não posso deixar isso aqui. Pode falar. Lá em Atos 8:5 diz lá, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Filipe significa amante de cavalos, o nome dele, tá bom? Este não é o apóstolo Filipe. Então, nós temos que deixar claro isto. Não é o apóstolo Filipe, de Mateus 10:3, mas Filipe, o que foi encarregado de servir as mesas, Atos 6:5. Então, não devemos confundir. Mas olha aqui, pastor, que interessante. Alexander White, um teólogo escocês, olha o que ele registrou e eu trouxe aqui. O chama Filipe de um dos primeiros missionários da igreja. Esse teólogo diz assim, abre aspas, os caminhos de Deus são sempre incríveis. Neste capítulo vemos que a propagação do evangelho não é iniciada pelos apóstolos, mas por 2 homens, Estevão e Filipe, originalmente escolhidos para servir as mesas. Talvez, olha a colocação, a aplicação para hoje, talvez você esteja servindo as mesas em sua igreja. Permaneça fiel, pois quer o plano providencial de Deus o leve a continuar servindo as mesas ou a continuar servindo refeições do evangelho às massas. Tenha certeza de que você será encontrado frutífero quando o Senhor da colheita retornar. Fecha aspas. Aleluia. De repente, está levando alimento para as multidões, mas de repente você está ali servindo na igreja e continue. Um ministério bem-sucedido, ele precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da Glória cruz. A Deus, Cristo era o centro da sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Aí eu tenho uma observação para fazer. Pregar, aí nesse texto de Atos 8:5, lhes pregava a Cristo, a palavra pregar aí traduz o grego querusso, que significa proclamar como um arauto real. Aí é importante nós entendermos que um arauto real, ele não proclama a sua ideia, a sua fala ou aquilo que vem na sua cabeça. O arauto, ele proclama aquilo que o rei, o próprio rei, mandava que ele fosse proclamar. Então ele saía pelas ruas, pelas vielas e pelas cidades, proclamando, gritando a plenos pulmões a mensagem do rei. Fiel. Fiel. E o Filipe, meus irmãos, o texto que Lucas usa aí nessa escritura, quando diz que ele pregava, ele estava exatamente fazendo isso. Ele não estava proclamando uma mensagem sua, mas ele estava proclamando a própria mensagem do rei
dos reis, porque ele era um arauto fiel. Então você vê que a centralidade da evangelização de Filipe não estava posicionada ou dependendo de estratégias humanas, de forma alguma, não é? Mas em Cristo crucificado e ressurreto, porque se você pegar para ler as mensagens pregadas em Atos dos Apóstolos, não é? Começando por Pedro até as que Paulo pregou, você vai observar isso. O que eles faziam era, homileticamente, trazia o Cristo do Antigo Testamento, o cumprimento no Novo Testamento, e este Cristo morto, não é? Crucificado, morto e ressuscitado, e que agora batizava crentes com o Espírito Santo, enchendo-os para que eles pudessem serem proclamadores, testemunhas, não é, do nosso Deus. A evangelização de Filipe não era antropocêntrica, ou seja, centrada no homem, ela era cristocêntrica, centrada na pessoa de Cristo. Isso explica porque houve um impacto tão grande na mensagem. Porque se você ler comigo, Atos 8 e o verso de número 8 diz assim: e havia grande alegria naquela cidade. Meu Deus, a mensagem sendo pregada e o Espírito Santo confirmando aquela mensagem. Certamente isso não traria confusão, isso traria muita bênção para as famílias, para os lares ali já em processo de destruição pelas sutilezas do nosso adversário. Agora vem a mensagem e ela é aplicada como um grande antídoto para aquelas vidas. A expressão lhes pregava a Cristo revela que a mensagem não era apenas sobre Cristo, mas Cristo mesmo como o conteúdo da pregação. Isso é a mensagem homileticamente falando correta, não é? Olha só que aplicação que nós temos aqui. Toda a evangelização que não tem Jesus como núcleo, como centro, ela se torna vazia. Somente o nome de Cristo traz salvação, cura e libertação. Nós já vimos isso, estudamos, não é? Em lições anteriores, Atos 4, verso 12, diz assim, ó: e em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base, se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo esta cura de Atos 4:12. Cura, libertação e salvação. Aleluia! Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas, e eu destaquei isso no slide, foram salvas e libertas. Portanto, não devemos colocar a nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar a nossa ação no poder do Espírito e na força que há na palavra, porque a palavra tem poder. A ela, os demônios do inferno se subjugam, eles se dobram, não é? E é assim que nós devemos fazer a obra de evangelização, a expansão missionária, como queiram, na unção do Espírito e anunciando a palavra do Rei dos Reis. Aleluia! Vamos então, pastor, encerrar aqui esse tópico segundo, um tópico mais curto, né, nesta lição, dizendo que a igreja primitiva mostra o equilíbrio perfeito. A palavra era pregada, Cristo era exaltado e o Espírito Santo operava poderosamente. Quando a palavra é anunciada e Cristo é o centro, o Espírito age com sinais, maravilhas, confirmando sempre a mensagem. Atos 8, versos 6 e 7 diz assim: as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Diante disso tudo, aí vem o versículo 8, dizendo que havia grande alegria naquela cidade, porque você imagina que coisa maravilhosa o trabalho realizado por Filipe ali. A evangelização pentecostal, aleluia, não é apenas discurso, mas é acompanhada de poder. A palavra sempre acompanhada de poder. Programas e métodos podem ajudar, mas não substituem o tripé da verdadeira evangelização. Pastor, qual é o tripé da verdadeira evangelização?
fidelidade à palavra, centralidade em Cristo e poder do Espírito Santo. Sobre estas bases está firmada a verdadeira evangelização. Se houver muita técnica, muito método, mas não tiver isso aqui, pode esquecer, não vai funcionar, não vai produzir resultado. A igreja cheia do Espírito é centrada em Cristo. E esta anunciou a palavra com poder, aleluia, e assim deve ser também na atualidade. Glória a Deus. Nós vamos fazer mais um intervalo e já vamos voltar para o tópico 3 da nossa lição, a igreja que dá suporte à evangelização. Inscreva no canal, se você não estiver inscrito, se inscreva agora mesmo, não esqueça de ativar as notificações. Já voltamos. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção! Aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Tópico 3 da lição, a igreja que dá suporte à evangelização. Pastor Adolvilson, vamos então avançando aqui para o tópico 3º da nossa lição, que o tema prossegue. Vamos aqui para a igreja que dá suporte à evangelização. Você que está com a sua lição, é o tópico 3, o subponto 1, o suporte da igreja. No livro de Atos lemos que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Atos 8, 14. Eu trouxe aqui na Almeida Corrigida Fiel esse versículo. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Na realidade está a mesma tradução aqui. Mas eu trouxe um adendo com relação a isso. Recebido. Eles receberam a palavra lá em Samaria. No original, recebido significa mais do que simplesmente receber algo, mas transmite a sensação de uma recepção acolhedora daquilo que é oferecido. Esses samaritanos até então haviam expressado hostilidade para com os seus vizinhos judeus no sul. Agora, em um sentido muito real, estenderam o tapete, vamos dizer assim, de boas-vindas para Filipe e a sua proclamação do Evangelho. Eu escrevi ainda, isso em si é uma obra sobrenatural. O coração dos samaritanos era solo que o Espírito de Deus havia preparado para que recebessem com alegria a semente da palavra. Então veja bem, quando ficaram sabendo, vamos mandar suporte para eles lá, para ajudar, auxiliar, isso é muito importante. Então vem naquela colocação que nós fizemos no começo, né? A igreja não ficou dividida, não se dividiu, não se fragmentou, apesar aí da perseguição. Vamos agora para esse destacado em verde no slide. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte
e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Nós podemos trazer, na realidade de hoje, né, pastor, envia ao missionário, mas a igreja tem que dar suporte, sim, orando. O missionário nunca ninguém foi lá. O cabra já está lá há 10 anos na missão e nunca ninguém foi lá. Olha aí, ó, esquece a pessoa por lá. Então Meu trazemos aí essa aplicação prática para a igreja hoje, não é mesmo? Quando a igreja começou a sair fora de seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Depois desse terceiro parágrafo aí, eu trouxe aqui, enviaram-lhes Pedro e João. Por quê? Eu fiz aqui uma pergunta, lembra que nós falamos o porquê. Lucas não diz, porque enviaram os dois, né? Mas parece bastante razoável concluir que Pedro e João, como apóstolos, tinham a responsabilidade de assegurar, na medida do possível, que o corpo de Cristo permanecesse composto de crentes genuínos. Pastor, eu trouxe uma colocação aqui interessante, que os professores e alunos vão gostar. E é interessante e talvez um pouco irônico, que João tenha sido nos apóstolos que foram para Samaria, porque foi João quem perguntou a Jesus, Senhor, por que foi justamente João para Samaria? Porque ele fez uma pergunta, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu e os consumir ou consumir os samaritanos? Lá em Lucas 9,54, aqui vemos Jesus rejeitando, né, rejeitado no caso, o que estava acontecendo. Jesus foi rejeitado por uma aldeia samaritana e justamente o João fala assim, vamos mandar vir fogo do céu, acabar com essa raça. Agora veja bem, mas não é este o tipo de transformação operada no novo coração que creu em Jesus e é habitado pelo Espírito Santo. Agora, esse discípulo zeloso, que é João, não é, está na verdade impondo as mãos sobre pessoas que ele considerava mestiço. Ou seja, o nosso Deus tinha um propósito para essa turma aí. E de repente o próprio João que falou, vamos acabar com essa raça, agora ele vai lá impondo as mãos sobre essas pessoas que ele considerava mestiço e nas quais ele nunca teria encostado um dedo, muito menos uma mão. Esse é o poder sobrenatural do Evangelho na vida de uma pessoa. Então é interessante essa observação, não é mesmo? Agora veja bem, continuando aqui, não basta, o último parágrafo, não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. Além do suporte, eu trouxe aqui um adendo, além do suporte financeiro e espiritual, como oração intercessória, a igreja pode oferecer capacitação e treinamento para os missionários, além de divulgar o trabalho missionário para a congregação e, com isso, incentivando a participação e o envolvimento de todos ou toda a igreja. É o relatório que aqui acontece, não é? O que está sendo feito, a igreja se envolve, orando e contribuindo. E outra situação que eu ouvi há muitos anos isto, que alguma igreja fala assim, nós enviamos o missionário para o campo missionário, estamos ali ajudando financeiramente, mas o salário hoje é R$ 1.500, de repente eles estão mandando R$ 400 para que o missionário se vire lá com a esposa e filhos. Eu penso comigo, pastor, isso não é manter um funcionário, o missionário, né? Não é manter. Não mesmo. Então, e alguém se levantou um dia, pastor, quando alguém levantar e mandar, uma igreja se levantar e reunir e mandar lá o missionário com a esposa, 3 filhos, e não der o sustento necessário, isso não é de Deus não, porque ele está sofrendo no campo missionário. Agora imagine nós aqui, ar-condicionado, uma igreja muito bem estruturada, louvado seja Deus por isso, e o missionário passando necessidade. Isso não procede. É que existem casos em que o trabalho missionário também é usado como descarrego, né? Exato. A igreja tem lá um obreiro problemático, um irmão dando um problema, uma luta, em vez de disciplinar o abençoado para que ele, passando por uma correção, melhore como crente, como servo de Deus, manda ele como missionário para alguma parte desse mundão, e aí o indivíduo fica para lá dando problema, não é? E eu conheço casos assim, que não funciona, não é? Não funciona. Nem uma coisa nem outra funciona. Agora vamos aqui para a lição. Eu fiz um estudo a respeito de suporte e está no material de apoio a respeito disso. Então nós
significamos a palavra suporte com base nos principais dicionários que nós temos. Também, apesar de nem todas as traduções bíblicas aparecer a palavra suporte, não é? O termo suporte está implícito. Anatiteme é apoiar, apresentar e sustentar, que está em Gálatas 2:2. Ainda em Gálatas 6:2 fala para levar as cargas uns dos outros. O termo é bastazo. Bastazo é carregar, suportar e levar sobre si. E também em Hebreus 11:1, não é? Fé como fundamento da esperança. Aí é hipostasis, base, fundamento, aquilo que sustenta. Agora, a aplicação teológica para suporte, aí nós temos que comentar isso aqui. No contexto aqui da lição 10, que está falando sobre a expansão da igreja, suporte refere-se à ação da igreja de Jerusalém, que não apenas aprovou a obra em Samaria, mas enviou Pedro e João para confirmar, consolidar e discipular os novos crentes. Isso você lê Atos capítulo 8, versículos 14 e 15, que é na nossa leitura bíblica em classe. Vamos lá então, a letra A, suporte espiritual. A igreja orou, intercedeu e buscou a plenitude do Espírito Santo para os samaritanos. Essa evangelização sem suporte espiritual gera crentes frágeis. Outra questão, suporte, falamos do suporte espiritual, agora doutrinário. Os apóstolos transmitiram a doutrina do evangelho e ensinaram sobre conversão, batismo, recebimento do Espírito Santo, porque nós entendemos que sem suporte doutrinário a igreja corre o risco de crescer sem profundidade. Veja que os temas que nós estamos falando aqui são temas que muitas das nossas igrejas não se fala mais, não é? A respeito de conversão, batismo e recebimento, e aqui batismo, estou falando de batismo em águas, né? E recebimento do Espírito Santo, muitas igrejas não falam mais a respeito disso. Por fim, suporte missionário. A liderança em Jerusalém acompanhou o avanço missionário. Não bastava Filipe semear, aleluia, era necessário confirmar e consolidar a obra. Isso mostra que a evangelização exige responsabilidade da comunidade, responsabilidade comunitária. E aí, pesquisando na Bíblia, você acha exemplos de suportes para que a obra seja realizada. E o primeiro que eu destaco aqui é Moisés e Josué. Êxodo capítulo 17, Moisés estava com Arão e Hur no alto do monte, enquanto Josué estava no campo de batalha, não é? E aí você vai ter as mãos de Moisés sustentadas por Arão e Hur, para que Josué, liderando a batalha, prevalecesse. Isso é suporte. Josué lutava no vale e nós vemos o suporte tanto espiritual quanto físico que garantiu a vitória de Israel. Temos o exemplo de Atos 9, versículos 26 e 27. Aí a referência é Barnabé e Saulo. Quando os discípulos temiam Saulo recém-convertido, Barnabé lhe deu suporte, apresentando-o aos apóstolos e validando o seu chamado. A coleta para os santos em Jerusalém. 2 Coríntios 8, versículos de 1 a 4. As igrejas da Macedônia deram suporte material, aleluia, aos crentes pobres de Jerusalém. Ainda, Paulo e Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, Paulo discipula e dá suporte espiritual a Timóteo, fortalecendo a sua fé e chamando-o ao avivamento do dom. Então nós estamos falando de suporte espiritual, doutrinário, material e ainda ministerial. Tem mais, porém você baixa aí, faça download do material, leia, porque tem muito material para você utilizar nesse subponto aqui, o suporte da igreja. Agora, a igreja que discipula, falando a respeito da igreja que dá suporte à evangelização, também é uma igreja que discipula, ou seja, que ensina a profundidade da palavra na unção do Espírito Santo. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, diz o texto do versículo 8, capítulo 8, versículo 15, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Esse texto de Atos 8 e o versículo de número 15 mostra que, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado na igreja também aconteceu. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação
dada pelo Espírito Santo quando se derrama sobre a vida de um crente. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, e isto é, elas de fato se converteram, e porque se converteram, foram batizadas nas águas. Porque se converteram, foram batizadas nas águas. Olha só que coisa. Exatamente. Por que eu frisei isso aqui? Porque, infelizmente, pessoas vão sendo batizadas nas águas sem sequer apresentar testemunho digno de arrependimento. Por alguma conveniência que não faz alusão nem à palavra de Deus e muito menos ao Evangelho, algumas pessoas que não têm testemunho de fé são evangelizadas. E eu já ouvi líderes dizerem, não, isso é para incentivar a pessoa. E eu me recordo de um caso que eu vou mencionar aqui sem citar nomes, de um indivíduo que era fumante, dava uma pitadinha no cigarrinho dele, mas o pastor achou por bem de batizar ele nas águas, porque achava que isso seria um incentivo para que ele definitivamente largasse o fumo, não é? E não largou. O fato é que não largou. Meu Deus do céu. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo até esse momento, porque aí a coisa se concretiza também na vida deles. Para tanto, o pastor Adolvilson vai comentar o subponto 3. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. É isso mesmo. Lembrando aqui que a atuação do Espírito Santo é que convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então aí o Espírito Santo já começou a trabalhar na vida deles a partir da mensagem pregada, né? Tópico 3, o subponto 3, né? Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas, ordenança do mestre, não é mesmo? Agora, depois desse título aí, né, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Eu trouxe aqui, o discipulado e a atuação do Espírito Santo são intrinsecamente ligados. Não existe um sem o outro. O Espírito Santo é essencial para o processo de discipulado, pois ele capacita, guia e transforma os discípulos à medida que eles crescem em sua fé e se tornam mais semelhantes a Cristo. Temos esta colocação aí. Tá? Mais tarde, voltando aqui para o slide, mais tarde os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem, né? Foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Atos 8, 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E o versículo 15 de Atos 8. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Né? O caso de Samaria aí, em Atos 8, vemos que os samaritanos, só uma colocação que eu quero fazer aqui, haviam recebido a palavra de Deus, foram batizados em nome de Jesus, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Não é? Continuando aqui, para os apóstolos, o discipulado estava incompleto, sem o recebimento do Espírito Santo. Esta visão da conversão cristã permanece, e devemos levar os novos na fé a desfrutarem a experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Eu estou vendo aqui, que o pastor deixou aí destacado, um estímulo, devemos estimular, até a liderança deve estimular, não é, a busca pelo batismo no Espírito Santo e dons, enfim. Mas depois do último parágrafo, eu trouxe aqui uma colocação: o batismo no Espírito Santo não é o mesmo que conversão, não é? A conversão é o processo de se arrepender dos pecados, aceitar Jesus Cristo como Salvador, resultando em um novo nascimento espiritual e na justificação diante de Deus. O batismo no Espírito Santo, por outro lado, é a experiência subsequente à conversão, onde o crente é revestido de poder e capacitado para o serviço cristão e para testemunhar de Jesus. Então havia um interesse muito grande em ser realizado na vida dos samaritanos uma obra completa. Aceitaram a fé e também aí o batismo em águas e depois a atuação plena do Espírito Santo nessas vidas. Amém. Glória a Deus. A fé sem poder é como uma lâmpada sem energia. Existe a estrutura, mas não há luz.
o Espírito Santo ele completa o processo, capacitando os novos convertidos a serem testemunhas ousadas e frutíferas. Evangelizar e não conduzir, Evangelizar e não conduzir o novo convertido ao batismo no Espírito é oferecer um discipulado incompleto. A igreja pentecostal entende que o crente precisa da experiência do revestimento de poder para resistir às perseguições, vencer as tentações e testemunhar a Cristo com eficácia. Eu fui batizado com o Espírito Santo no dia que aceitei a Jesus. Aí eu frequentei a igreja por 6 meses e no dia que eu tive experiência de salvação, naquele mesmo dia, eu fui batizado com o Espírito Santo. O pastor Silvio pregava com base em João capítulo 3, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, porém não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é movido pelo Espírito, que é nascido do Espírito, e eu ali fui batizado com o Espírito Santo. Porém, a gente percebe que a igreja, com o passar dos anos, também perdeu essa característica. Recentemente, numa das aulas, o pastor Odovilson até mencionou isso, que em algum tempo passado, não vou dizer quantos anos, porque senão dá a impressão que a gente é muito velho, né? É bom, não. Não é o caso, né? Vamos deixar quieto. Mas, alguns anos passados, quando a pessoa aceitava Jesus, e se convertia, a ênfase mudava. Porque a mensagem primeira não, tem que se converter, tem que aceitar Jesus, tem que se entregar para Jesus. A pessoa aceitava Jesus, aí mudava a ênfase. A ênfase agora tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Então, o que nós vemos hoje? As pessoas nem se convertem, porque há cultos nas nossas igrejas com muita gente, e não há conversões, e muito menos batismo com o Espírito Santo. Quando acontece, a gente pode dizer que é um milagre, porque não é uma coisa mais natural no nosso meio. Isso se falando de igreja pentecostal. Não deixa de ser um milagre. Por quê? Claro, porque os pastores, na verdade, também perderam essa ênfase. Muito difícil um pastor que fale sobre a necessidade do batismo com o Espírito Santo, a necessidade de viver cheio do Espírito Santo. Muitos poucos, falam e pregam nesse sentido. Não que não seja uma verdade bíblica, mas é de fato uma realidade que precisa ser anunciada, que precisa ser pregada, mas uma mensagem que infelizmente com o passar do tempo ela se perdeu. Essa é a verdade que nós temos aí. A igreja de Jerusalém não apenas aprovou a evangelização em Samaria, mas deu suporte enviando Pedro e João. Os apóstolos discipularam os novos convertidos, orando para que recebessem o Espírito Santo, mostrando que sem a plenitude pentecostal, o discipulado permanece incompleto. Logo, a expansão da igreja só é autêntica quando une evangelização, discipulado e poder do Espírito Santo. Encerrando então o tópico 3º da lição, a igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Pastor Adovilson, vamos para a conclusão então aqui da nossa pré-aula. A lição é a de número 10. Nesta lição vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco, claro, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Felipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Glória a Deus! Finalizando essa aula, se você não se inscreveu, se inscreva agora, ative as notificações para você não perder as próximas aulas que nós estaremos publicando aqui, tá joia? Se você quiser os slides, aí está o meu WhatsApp, mande a mensagem, coloque o seu nome, a cidade de onde você é e nós vamos enviar gratuitamente os slides para ti. Nós vamos ainda no decorrer da semana passar para os irmãos as informações de como nós vamos proceder doravante a respeito da liberação do conteúdo do material da lição comentada, também do envio dos slides para os irmãos, que certamente vai ser uma bênção, os irmãos vão continuar tendo acesso gratuito a todo esse material, porque é bênção de Deus para as nossas vidas, para as nossas igrejas, e nós estamos aqui simplesmente desejando ser instrumento de Deus na vida de cada um de vocês, irmãos e irmãs que se dedicam em estudar a lição bíblica da escola dominical. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família,
o seu ministério. Que em tudo o abençoadíssimo e maravilhoso nome de Jesus seja exaltado na sua vida. Pastor Edovício. E que as mãos de Deus continuem estendidas sobre você, Glória a Deus. sobre nós, não é? Aleluia. Abrindo nosso entendimento para compreender a vontade do Senhor e realizarmos a obra do Senhor com excelência. Até a próxima pré-aula, se Deus quiser. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos.